Alô pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite está aqui marcado na ficha, catalogado, leva o número de programa 2790. É espetacular, é programa que não acaba mais, graças à participação dos nossos queridos amigos telespectadores que ligam, interagem pelo www.tvmaisabc.com.br, no contato @tvmaisabc.com.br. Você pode também entrar em contato conosco pelo Facebook, mais fácil ainda, o Facebook é /TVMaisABC. E a gente manda sempre um forte abraço a todas as pessoas espalhadas por qualquer parte do planeta Terra que sintonizam a nossa, não é nem frequência mais, que sintonizam os nossos sinais de áudio e vídeo. Especialmente uma turma muito calorosa que sempre participa do programa lá de Ushuaia, na Patagônia, Argentina. Então, um forte abraço a todos vocês. O programa desta noite, como não poderia deixar de ser, é para lá de interessante. Nós vamos falar de gestão ambiental, não é? Mas é uma nova visão, é uma nova configuração daquilo que já está acontecendo. Pelo que eu li, o Brasil não participa muito para variar, não é? Nós estamos sempre atrasadinhos, mas quem vai trazer os detalhes, para a qual eu pediria uma salva de palmas, para a advogada especializada em gestão ambiental, a Carla Martins. Obrigado, Carla, pela sua presença. Prazer muito grande em tê-la aqui. Prazer é meu, eu que agradeço a gentileza do convite. Imagina, nós que agradecemos. Ô, Carla, primeiro de tudo, né, por que você enveredou por esse caminho? O que te motivou? Do direito espacial. Isso ocorreu quando eu me formei em Direito, né, meados de 2002, 2003, e procurando alguma área que se destacasse, não houvesse uma legislação já tradicional, né, a exemplo tributário, penal, trabalhista, e eu gostando da astronomia, verifiquei que o Brasil não tinha e não tem até hoje, desde essa data, há 15 anos, o direito espacial, a legislação específica. Então, acabei desenvolvendo alguns conceitos que eu registrei na Biblioteca Nacional e fui me especializando ao longo dos anos. Quer dizer que o nosso espaço, o nosso setor espacial, eu ia falar espaço espacial, é redundante, não tem dono, nós não tomamos posse dele ainda. Não, não existe dono, nós somos regidos pelo tratado internacional em que todos os países e nós como seres humanos, todos somos donos. O espaço ele não pode ter proprietários. Então, existem concessões, missões, que é ao bem da humanidade. Tanto é que alguns países tomam a liberdade, não é invasão, então, que eles fazem, né? Ele é o quê? Um rádio-escuta? Ele tem o direito de estar, assim como nós, brasileiros, né? Todos os países têm direito de estar lá em cima fazendo suas missões. Ocorre que essas missões têm um custo muito alto, muito elevado. Então, muitos países acabam não investindo nesse setor. Mesmo porque nós temos também problemas, eu não diria prioritários, mas essenciais, não são nem prioritários, são essenciais à vida do nosso povo, né? Agora, uma coisa muito interessante que eu li também, já houve, não é, muitos casos de escuta de detalhes nossos, porque eles ficam... Espionagem. Como? A espionagem. Tipo, eu não queria usar essa palavra, que ela é meio forte, não é? Pululando no espaço, em aberto. Sim. Não é? E você cita lá a questão de haver nanosatélites. O que seria? Seriam partículas pequeniníssimas de... Não, nanosatélites são satélites menores, né? Tá. Com relação a essas espionagens ou furtos de informações, depende muito de onde o satélite vai estar na órbita geoestacionária, ali posicionado. No caso do Brasil, que houve até esse procedimento em 2013 com os satélites GOES americano, nós não tínhamos naquele momento um satélite de monitoramento, então nós utilizávamos o satélite americano e ele ficava geoestacionado sobre a nossa órbita e soberania. Tá É certo. isso que aconteceu. Bom, e é graças a essas novas tecnologias que nós... Por exemplo, o exemplo que eu dei no começo do programa, agradecendo a sintonia lá em Ushuaia, na Patagônia Argentina, como é que chega a nossa imagem, o nosso som lá? Eles chegam justamente por causa dos satélites. Exatamente.
Neste momento, nesse século, as pessoas precisam entender que não é já algo utópico, não é algo de imaginação trabalhar com o espaço, né? Nós necessitamos fazer essa conexão entre o espaço e a Terra e entender a importância, né? Hoje os sinais de televisão, de celulares, enfim, vêm lá de cima, assim como os GPS e toda essa locomoção. É uma tecnologia que hoje nós não temos como não utilizar na vida cotidiana. Claro. E as coisas mudaram bastante, né, gente? Um escritor inglês, o Richard Chesterton, já diz e afirma que essa aparência de que o mundo está piorando, de que está tudo errado, essa coisa toda, não é nada disso. Ele diz o seguinte: tudo continua o mesmo. As comunicações é que melhoraram. Então, hoje em dia, descarrila um trem na Índia, que não é difícil de acontecer, Exatamente. a gente fica sabendo no mesmo instante, porque as pessoas que estavam nesse próprio trem estão com seus celulares e gravam. Eu lembro que quando eu morava em Washington, foi quando o presidente Collor tomou posse, ele venceu as eleições, e mesmo ainda não tendo tomado posse, ele foi até Washington fazer uma conferência de imprensa em inglês. Era bom, né? E nós fizemos uma transmissão ao vivo, via satélite, para a Rede Bandeirantes de televisão, dentro do programa da Silvia Popovic. Mas foi um perereco. Alugar o satélite, fazer teste, e entrava tudo mais ou menos assim, com áudio, o vídeo não era muito bom. Olha, agora eles estão entrando da Rússia, de Moscou, com imagem e o som melhores do que os que estão aqui. Exatamente, são perfeitos. E sem atraso, você reparou? Sem atraso, são em frações de segundos, né? Aqui você chama o repórter e... Exatamente. Ah, sim. Demora alguns segundos para o retorno, né? verdade. Mas dependendo do posicionamento do satélite, é uma fração de milésimos de segundo. Uhum. Eu estou manuseando aqui agora, de vez em quando dou umas olhadas, porque é um assunto interessante. Qual é a câmera, por favor? Meio Ambiente Espacial, um enfoque jurídico, da Carla Fabiana Melo Martins. Vamos mostrar para os nossos amigos de casa. O que te fez escrever, Carla? Então, essa obra é a primeira das 9 obras que eu já publiquei. Olha que bonita a capa lá, Carla. Tá linda, né? Tá linda. O que eu fiz? Durante 4 anos eu pesquisei, estudei todas as agências espaciais que existem no planeta, peguei todos os conceitos, legislação, eu tenho uma especialização em mestrado em Direito Ambiental, consolidei esse conceito todo e criei o conceito meio ambiente espacial. Por quê? Porque acima da estratosfera da Terra nós temos recursos naturais, então nós temos o ambiente terrestre, marinho, e por que não qualificar o meio ambiente do espaço como meio ambiente espacial, já que nós somos dotados de água, de recursos, de toda uma questão natural acima, né? Então eu qualifiquei esse meio como meio ambiente espacial. Você tem parceiros nessa caminhada, nessa árdua caminhada, né? É uma árdua didática, inclusive. Caminhada, exatamente. Aqui no Brasil, parece que tudo engatinha, né? Tudo é aos trancos e barrancos. Eu sou mais reconhecida fora do país, na Europa, olha que coisa, do que no Brasil. Tanto que 6 obras minhas foram publicadas internacionalmente. Olha, parabéns. E o Brasil, nós temos que forçar esse entendimento, forçar a educação com palestras, com conferências, para que tenha esse conceito. E tem um dado curioso: o Brasil, em relação aos outros países, nós temos o único ponto da Terra melhor para missões, e nós não utilizamos isso. Eu li também isso. O que seria essa viabilidade maior do que em outros espaços? Sim, porque a localização geográfica do Brasil está mais próximo do Equador, então nós utilizamos menos combustível do solo ao espaço. Ah, se fosse fio, seria menos fios, por exemplo. Exatamente. Olha que interessante. Nós deveríamos, na minha concepção, fazer acordos com agências espaciais e começar a fomentar essas missões espaciais aqui dentro do território brasileiro, até mesmo por questões de economia, e fomentar dinheiro dentro do Brasil. Pra vocês terem uma ideia, uma das primeiras transmissões, o primeiro disco gravado que aparece um satélite na capa é do Telstar, dos The Ventures. E o primeiro show transmitido via satélite para o mundo todo foi aquele famoso show do Elvis Presley no Havaí.
Então, olha o quanto nós caminhamos com uma estrutura fantástica para fazer essa transmissão, milhões de Exato. dólares envolvidos, né? E agora a gente chama um repórter que está na porta do Kremlin lá para falar alguma coisinha sobre o jogador de futebol. Se faz necessário hoje essa legislação específica dentro do Brasil, que alguns países já têm, né, até principalmente por questões de proteção da soberania nacional, evitar furtos de informações e ter essa legislação consolidada com o tratado internacional que hoje, infelizmente, ainda não temos. Eu costumo dizer que até a Argentina tem os nossos companheiros, mas o Brasil ainda não. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque é o seguinte, na mesma proporção na qual o Brasil anda a passos lerdos, digamos assim, né, para encarar e explorar não só a tecnologia, mas como também as possibilidades que essa tecnologia traz, não é? Nós estamos falando de transmissão, eu citei várias vezes da Copa, mas isso aí pode não, está sendo feito em salas cirúrgicas do mundo todo, de um país para o outro, audiências que são feitas sem gasto de locomoção da pessoa que está sendo ouvida, que está sendo capitalizada pelo satélite. Mas, ao mesmo tempo, repito que é meio slow isso daí. Para aparecer um famoso pinguim da história do Batman, não custa. Já tem gente querendo ganhar dinheiro com isso, mesmo não tendo sido implantado. Exatamente. Eu não sei como... Parece que o Brasil precisa ser estudado, né? É um fenômeno, o Brasil é um fenômeno. Tudo acontece no mundo que nós temos condições de estar inseridos. Em alguns momentos nós estamos como país signatário, mas não se desenvolve aqui dentro. Falta informação, falta educação. Nós não sequer temos um curso de direito espacial no Brasil. Tudo que eu fiz foi fora do Brasil, né? Então, é a passos lentos. Nós estamos numa era, desde o Sputnik de 1957, onde foi colocado o primeiro satélite, já quase 60 anos aí e pouquinho, e nós não alavancamos na velocidade da luz. Eu não vi, que fique bem claro, esse primeiro satélite. Eu vi por fotos, eu também enciclopédia, eu não tenho nada com isso. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com esse tema muito interessante, que é a gestão ambiental, falando dessa possibilidade de explorar o que já existe, não é? Que é esse nosso espaço sideral. Pronto, encontrei uma palavra que não choca com a outra. Já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais de hoje, trazendo o tema gestão ambiental, o espaço sideral e a advogada especializada em gestão ambiental, a Carla Martins. Eu estava vendo aqui no release, Carla, já tem gente comprando passagem para uma viagem espacial? É vero questo? Sim, é vero. Já existem alguns cosmonautas que foram qualificados desta forma, que já adquiriram bilhetes prévios para a viagem que sairá do Spaceport na Novo México, ao sudoeste dos Estados Unidos. Puxa vida, deve ser caríssimo, você tem uma ideia de... Então, depende da viagem, né? Mas uma viagem que seja a 100 quilômetros da Terra e espaço, que tem uma duração de umas 3 horas, com mais 5 a 6 minutos de gravidade, tem um valor aproximado aí hoje de 250 mil dólares. Ah, 250 mil dólares. Ah, tem tá, viagens, $250 milhão. Tem viagens que estão cogitando, mas aí vão ficar acoplados a hotéis, né, na órbita. Espaciais, tá. Exatamente, mas aí tem um custo maior, que são os de 30 milhões de dólares. Uma viagem aí básica. O Brasil bola um motel, né? Aqui é diferente, é um motel em órbita. Entra em órbita, literalmente falando. Isso. É que nem aquela frase que eu vi num motel, aliás, um dos slogans mais sensacionais que eu já vi, parabéns à agência que bolou esse slogan que fala desse motel, antes à tarde do que nunca. É verdade.
Ontem, como foi Dia dos Namorados, muitas pessoas utilizaram desse conceito. Com certeza, tinha até fila, né? Eu Não tô é? fora, eu tô fora, eu só Somos fui ao dois. dentista, tá? Ô Carla, quais são os próximos passos técnicos, tecnológicos, né, que possivelmente nós tenhamos a capacidade de fazer? Então, no setor espacial, acho que é importante hoje abrir essa vertente financeira para as empresas privadas, injetar dinheiro e nós construirmos satélites e munirmos, né, essa força de comunicação dentro do Brasil. Com relação a tecnologias, fazer acordos com agências espaciais de alguns países fortes, a exemplo da China, Estados Unidos mesmo, Índia, para que a gente traga tecnologia mesmo para dentro do Brasil e faça esse intercâmbio de cooperação. É um mundo inevitável, do qual nós vivemos sobre ele inquestionavelmente. Ninguém hoje consegue mais deixar de viajar de avião, fazer cirurgias entre um país e outro, usar seu GPS, usar seu celular, ligar sua televisão. Então, a formatação, o modo de como vamos fazer isso, transacionar até legalmente, é o que importa hoje em dia. Fomentar educação dentro do Brasil, porque infelizmente muitas pessoas desconhecem o direito espacial e até esse setor como um todo, e verificar como os especialistas, os juristas têm como contribuir dentro do Brasil. Eu tenho brigado a longo prazo aí porque ainda não houve inclusive um evento nacional brasileiro acerca do tema. Né? Nós fazemos muitos fora do Brasil e dentro do Brasil mesmo nós não temos essa condição de realizar esse evento. Precisaria fazer uma convocação dos agregados a não é nem filosofia, isso é uma grande verdade. Não isso é nós vivemos todos os dias. Uma corrente de pensamento sua, não. Não, e você liga o seu celular todo dia, você liga a sua televisão todo dia, você liga o seu GPS se você tem necessidade, então isso é uma realidade. Né? Inclusive com relação aos resíduos espaciais, que hoje colocam em risco esses satélites de comunicação. E as grandes indústrias que estão trabalhando na base do robô já, na linha de montagem de veículos. Exatamente. Quase tudo hoje das grandes empresas são informatizadas e necessitam dessas comunicações. Tem um detalhe interessante que o Brasil deve se atentar e poucas pessoas conhecem, sabe, com relação a um recurso natural do qual nós detemos 97% do planeta, que é o nióbio, que é um minério que são utilizados nos componentes eletrônicos e principalmente na tecnologia espacial. Como é que chama? Nióbio. Nióbio. Nióbio, exatamente. E nós não posso falar que a gente vende, nós damos a preço de banana para outros países. E onde se encontra maior... Nós temos aqui pertinho, por exemplo, em Araxá. Tem algumas cidades que tem aqui, exatamente. Quer dizer, eles sabem, eles que eu digo são... Os governos sabem, claro, exatamente. Todos os países vêm aqui buscar nióbio porque isso é o que faz os componentes eletrônicos. Quer dizer que o Brasil está sendo descoberto pela 90ª vez agora no campo da tecnologia. Nós estamos hoje com uma pobreza, né, natural, que deveríamos utilizar os nossos recursos e trazer riquezas financeiras para dentro do Brasil para minimizar, equilibrar essa economia brasileira, e nós não fazemos isso. Todo esse potencial de conhecimento que você está mostrando que tem, que luta, que batalha e que gosta, acima de tudo, se a gente não gostar, a gente não dá um passo nessa vida. Existem quantas pessoas, em que ramos, em que lugares elas estão que compactuam com os teus passos? Então, eu conheço no Brasil 3 homens, aqui no Brasil instalado mesmo eu como mulher, tem mais 2 brasileiras e estamos lutando nessa incansável prospecção de apoios, né, tanto do governo como empresas privadas, que precisam entender esse conceito e o quão é importante para que eles deem esse segmento tanto no setor industrial quanto governamental. Nós podemos inclusive criar novas profissões a partir disso, né?
Tanto que no mundo jurídico eu tenho fomentado alguns questionamentos. Tem missões que ficam lá 1 ano, 2 anos na Estação Espacial Internacional. Como é que ficaria um possível homicídio dentro dessa estação? Como é que seria o regime legal Claro. de sanção? Não, e mesmo eles ficam lá 3 anos, por exemplo. E aqui? As contas a pagar, os vencimentos que eles deveriam ter? Um possível relacionamento entre astronautas. Pode acontecer, nós não sabemos. Como ficaria se uma criança nascesse nesse espaço? Como é que seria a nacionalidade dessa criança? Então, seguros de vidas para o turismo espacial, como nós vamos quantificar, qualificar esse turismo? É um mundo novo. É um mundo novo envolvido com todos os outros direitos, direito penal, direito civil, direito do consumidor, direito tributário, entre outros direitos inerentes ao direito espacial. As sogras poderiam nos visitar no final de semana? Como? Não daria tempo. Mal ela chega, já tem de ir embora. Que seria uma pena. Então, sogra, eles estão me vendendo até ticket com 90% de desconto. Só passagem de ida, né? Para mandar a sogra para o espaço, literalmente. Literalmente, hoje já é possível. Agora, Carla, qual seria, repito, o primeiro passo para você começar a andar com tudo isso? Na Câmara Federal, passar para os senhores deputados federais essa ideia, mas eles estão preocupados com milhares de coisas, inclusive algumas de nenhuma importância, ou aquelas que puxam só para o interesse deles próprios. Hoje, por incrível que pareça, até uma curiosidade, né? Muitas pessoas não conhecem, mas nós temos mais de 188 mil legislações no Brasil. Então, começa a questionar assim, quantas dessas realmente são funcionais nas nossas vidas e quantas realmente precisam ser criadas deste mundo novo para ser funcionais na nossa vida. Então, acho que um deputado, um senador deveria se atentar um pouco mais. Houve já alguns projetos que não tramitaram adequadamente no governo e por isso não foram aprovados ainda a legislação, a Lei Geral Espacial Brasileira. Tá. A pessoa que quiser te contatar para obter mais e melhores informações, como ela deve proceder? Sim, eu tenho um instituto meu aqui no Brasil, que é o www.ibef-brasil.com.br. Vamos repetir bem devagar. www.ibefbrasil.com.br. IBEF é de IBEF. Instituto Brasileiro Espaço Futuro. Tá bom. Muitíssimo obrigado por ter vindo, Carla. Eu que agradeço. E parabéns, viu? Fiquei encantado com o tema. Carla Martins, advogada especializada em gestão ambiental. Va bene? Per ora è solo. Una buonasera a tutti. Parliamo domani, bella, a riposare in pace. Ciao.